Roberta Russo está aqui no estúdio, a gente vai falar um pouquinho mais. Bom, já tem algumas semanas, né, Rô, que a gente fala sobre o avanço das drogas do tipo K aqui em São Paulo e como que isso tem, de alguma forma, provocado alterações, né, na forma como a polícia lida com essas pessoas, na forma como o sistema de saúde público lida com esses usuários de drogas, e parece que agora há uma parceria aí feita com a Universidade de Campinas para tentar entender esse fenômeno aqui em São Paulo. Imagino que isso também deva ser reverberado para o resto do país, né? Bom dia. Bom dia, gente. No Brasil todo, na verdade, esse mapeamento, mas partindo de números que foram feitos, que foram concluídos depois de uma pesquisa aqui em São Paulo. Então, agora é uma parceria pioneira entre a Unicamp e a Secretaria Nacional Antidrogas, né, o Senad, do Ministério de Justiça e Segurança Pública, para tentar mapear essas novas substâncias psicoativas em circulação aqui no país, como é o caso dos canabidioides sintéticos, também conhecidos como as drogas K, e os próprios opioides também, já que há uma preocupação. A gente falou até que o Hospital das Clínicas abriu agora um ambulatório focado nos opioides, né, preocupado com fentanil, depois da epidemia nos Estados Unidos. Mas eu conversei agora há pouco com o coordenador do Centro de Controle de Intoxicações da Unicamp, o professor José Luiz da Costa, que explicou que o objetivo é entender o consumo de drogas em festas, mas também em serviços de urgência, os principais pelo país que vão ser analisados. E aí, contando sobre esse estudo ter surgido a partir do projeto que foi feito em São Paulo em 2020, financiado pela FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ele estava contando que foram identificadas misturas muito perigosas de drogas usadas aqui no estado. E aí eu até lembrei, o Barão falou na semana passada no Band News Station sobre isso está acontecendo muito nos Estados Unidos também, as pessoas não sabem o que elas estão usando. Então, em resumo, né, o que o professor falou é que o estudo identificou que ninguém sabe de fato o que está consumindo nas festas, não só aqui em São Paulo, mas também foram analisados materiais de Minas Gerais e da Bahia. Vamos ouvi-lo. Neste projeto, financiado pela FAPESP, o que nós observamos era que as pessoas não sabiam o tipo de droga que eles estavam consumindo. Era coletada uma amostra de saliva desses participantes das festas, nós trazíamos essa amostra para o laboratório e perguntávamos para a pessoa, por um questionário, que tipo de droga você acha que você usou? E quando a gente compara o resultado do que a gente acha no laboratório com o que a pessoa relatou no questionário, a gente viu uma discrepância muito grande. E isso traz um risco para a pessoa. Além de dificultar, claro, o atendimento de saúde em caso de intoxicação, as misturas podem levar a efeitos graves. Outro problema que pode surgir, por exemplo, você tem interação entre a droga e medicamentos que a pessoa toma naturalmente, por exemplo, né? Então a pessoa começa a misturar substâncias que acabam interagindo com os medicamentos que ela toma e isso traz um risco maior para a saúde dela também. O professor comentou também, apesar de o álcool, né, aí de droga lícita, e a maconha serem as drogas mais consumidas no país, e de toda a preocupação que todo mundo vem acompanhando com o avanço do uso das chamadas drogas K e opioides, como o fentanil, a substância mais devastadora e de combate difícil segue sendo a cocaína. Mas entre as drogas ilícitas, a que chama mais atenção para a gente ainda hoje é a cocaína. Porque muito se fala hoje sobre droga K, mas o consumo de cocaína ainda é altíssimo. E a cocaína está muito relacionada com morte, tanto por intoxicação aguda, né, por overdose, quanto por situação de morte violenta. A cocaína é muito relacionada com a violência urbana que a gente tem no país. O projeto deve durar 3 anos e auxiliar na elaboração de políticas públicas e no tratamento antidrogas no país como um todo. Valeu, Rô. Tô lembrando aqui, a Roberta falando sobre a descoberta de que as pessoas não sabem o que elas estão usando, né? Me lembrei daquele documentário de Woodstock, na verdade, 1969, festival de música, Woodstock, época dos hippies, o pessoal se conhecendo e época de disseminação do uso de muitas drogas, incluindo LSD. Né? E aí, no documentário, alguns documentários, né, que falam de Woodstock, um deles é super premiado, e que mostra justamente ali um dos mestres de cerimônia, uma das pessoas que faziam as apresentações ali dos artistas, ele sobe ao palco e começa a passar o seguinte aviso, né, saindo em alto-falante e tudo mais, dizendo, olha, não use o ácido marrom. O ácido marrom está dando bad trip em todo mundo. Então, se você
tomou e tá se sentindo mal, acha que vai morrer, calma, é só uma bad trip, mas se você tiver com ácido marrom aí, não use o ácido marrom, que é a coisa da política de redução de danos, né? No fim das contas, acaba sendo a aplicação prática dessa política de redução de danos. O mínimo que você tem que saber, para quem tá viciado, usa droga, sei lá, é saber o que tá usando. Né? E agora, além de tudo, óbvio, não é para usar droga ilícita, não pode fazer isso, faz mal pra saúde, blá, 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 tudo mais. Mas não saber o que tá usando. Sim, o Barão falava sobre, acho que foi ele que falou de um teste que começaram a colocar nos banheiros de baladas. Isso. Né, em que você vai lá, tem um reagente, né? Que é o que a polícia usa quando tem apreensão de material suspeito de ser droga em aeroportos. Não tem mais aquele negócio do cara colocar o dedo e passar na gengiva, né? Que a gente vê nos filmes. É cocaína, pode levar o cara. Você passa lá um reagente, se muda de cor, fica de tal cor, é cocaína, fica de outra cor, tal. E aí, nessa política de contenção de danos, tem esse aparelho que é instalado lá, falou, coloca aqui um pouquinho disso aí que você tá usando, se ficar de tal cor, você tá usando um veneno que vai te matar. É um negócio assim, né? Se ficar de tal cor, aí é cocaína mesmo, enfim, faz o que você tiver que fazer aí, porque evitar que isso aconteça, não dá. Não colocar um policial em cada box de banheiro de balada nos Estados Unidos ou no Brasil, mas você pode pelo menos evitar que as pessoas morram. Agora, ou diminuir, né, os danos. É interessante isso que a gente ouviu agora, né? Apesar da aparição de tantas drogas novas e mortais, a má e velha cocaína continua sendo aquela que causa mais preocupação nas autoridades de saúde. Pela relação com mortes em números e também violência, né? No centro de São Paulo e em outras regiões do Brasil também. Mas sabe que você falou do LSD? O professor comentou que as principais misturas foram identificadas no LSD. As misturas mais perigosas. As pessoas acham que estão usando uma coisa e, na verdade, não tem a menor ideia do que estão usando nessas festas. Assustador. Valeu, Rô. Obrigada. Valeu, gente. Até mais tarde.